Jorge Anísio Haddad, Chapão, o principal da administração, ética e responsabilidade na gestão. Como eu disse, o projeto anterior foi dividido em 3 partes, fortalecendo os princípios maçônicos, que é questão de maçonaria. Isso aqui tudo está no papel, num dos folders. A foto, estou bem na foto, né? Tá bonitão na foto, né? Essa foi da eleição passada. Inclusive, nós temos tanto dinheiro que usamos o folder da eleição passada já. Vocês pegaram dos 22, de 22, é a mesma capa. Primeira coisa, isso aqui foi a administração que montou junto com a gente. Segundo, são 28 itens. A maioria deles começa com continuar, 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 continuar. Eu não estou falando que eu vou fazer nada, não. Eu vou continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Muitas das coisas são novidades. Mas continuar estimulando os estudos maçônicos em ambiente EAD e presencial. Então aqui, vamos lá, rapidinho. Estudos maçônicos. O projeto original tem os vídeos do Feliciano. Só que não era só do Feliciano. É para nós colocarmos mais irmãos. Então nós temos o irmão Michael Witness, alguma coisa assim. É um escritor, é ele mesmo. Ele já está sabendo, ele vai criar novas instruções que vão ser filmadas. Nós temos um estúdio próprio para isso, que trabalha com isso, põe as imagens, as ilustrações. O próprio Oduvaldo Álvaro também, que faz palestras sobre os graus filosóficos, está sendo convidado, e qualquer irmão que se sentir capacitado e quiser aparato técnico para gravar uma instrução, nós queremos ter centenas de instruções com acesso aos irmãos para dinamizar as instruções. Fora as instruções que tem no ritual, essas para enriquecer mais as informações sobre maçonaria. Mentores de loja, o serviço vai ser mais técnico. Nós estamos aumentando a Secretaria da Cultura, onde nós vamos fazer mentoria de verdade mesmo nas lojas. Revisão dos rituais e disseminação das práticas, os rituais já estão sendo revistos, e isso aqui agora no site novo vai ter o FAQ. FAQ, quem lembrar, são perguntas frequentes. E também dos outros ritos. A Glass não é só rito escocês. O FAQ são perguntas frequentes. Por quê? Porque 95% das perguntas que vão para a comissão de ritualística são sempre as mesmas. E quem tem mais de 25, 30 anos de maçonaria, lembra que no passado vinha no meio do boletim algumas perguntas frequentes sobre instrução? Elas vão voltar agora de uma maneira digital. Independência dos 3 poderes, notadamente o poder legislativo. Agora vem o segredo. Primeiro, o que a ser contado. Nós estamos encurtando a deliberativa, porque a Assembleia Legislativa é a mais importante que tem. A deliberativa, aqui o grão-mestre toca, ela é um batidão, ela tem que ser rápida. Por quê? Porque a legislativa é importante. Alguém conhece o Grande Oriente Paulista e o Grande Oriente do Brasil aqui? Eles não têm aquela poderosa Assembleia deles, eles não têm a deliberativa, eles só têm a legislativa, onde os deputados, eles têm deputados. Nós não temos deputados, mas nós temos representantes de loja nas assembleias. É igual com uma outra participação. Eu acho que no nosso caso é colar a menos e resolve muito problema, porque tem deputado que manda mais que venerável. Então, o Poder Legislativo, tudo que é feito, teria que ser feito pelo Poder Legislativo. Infelizmente, nós passamos 2 anos e meio indo lá, abria e fechava e não se fez absolutamente nada. O Poder Legislativo é exercido pelo grão-mestre adjunto. Lá atrás, até o Salim Zugaib, o grão-mestre adjunto eram 2 eleições. O adjunto era eleito separado do grão-mestre. Então o adjunto podia ser de um partido e o grão-mestre de outro. O último que ocorreu isso foi o Zé Renato com o Salim Zugaib. Aí o Salim Zugaib colocou os 2 na mesma chapa. Prática dos princípios maçônicos, isso precisa continuar. Eu nem vou falar dos delegados, teve delegado que exagerou um pouco. Ainda mais a união entre os irmãos, a administração itinerante, isso vai aumentar. Nós vamos pegar e incentivar mais que os funcionários, os secretários, os presidentes de comissões visitem o interior. E as lojas até da capital, muitos fizeram palestras aqui na capital, nas regionais daqui, explicando a administração, as ordens colaterais e o Supremo Conselho,
que isso é importantíssimo para a grande loja. Nós somos gigantes, são mais de 3.000 irmãos nas nossas colaterais. Temos graus criptos americanos também, que nós já vamos trazer. Ordens paramaçônicas, que é o nosso irmão Ernesto Junqueira, imbatível. Alguém conhece o Ernesto Junqueira aqui? O Ernesto Junqueira, cabe um parênteses aqui. O Ernesto Junqueira, em 2022, ele foi o convidado para ser meu adjunto. Ele já era o grande secretário na administração anterior, continuou e ele é imbatível nisso. E aqui nós temos que nos aproximar mais dos escoteiros, dos Schireiners, e tem duas coisas novas aqui, o GAL e o Combão. Alguém já ouviu falar do GAL ou do Combão? Isso aqui são instituições extremamente importantes. O GAL e o Combão, mais ou menos, o Combão, por exemplo, é um grupo na zona norte de São Paulo que tem uma Kombi, acho que mais de uma Kombi, né? São 3 Kombi que eles têm. Eles têm uma loja com 7, 8 irmãos. Então eles pegam a Kombi, vai ter iniciação, eles vão de Kombi lá em 10, 9, 8 irmãos, vão com as Kombi e enchem a loja. São diversos irmãos que podem ir em loja todo dia e eles vão. O GAL do Kiko, lá no ABC, é a mesma coisa. O GAL tem 70 irmãos já afiliados. Então a ideia é disseminar em todas as regionais. Aqui pode ter uma instituição, pode ter o nome que for, e pode eles, eu já conversei com eles, deles criarem a ideia, colocarem no papel para disseminar. E eventos, secretário dos eventos sociais. Eu não falei lá atrás, mas infelizmente em termos de cultura e evento social, a nossa administração foi uma lástima. Esse cargo é muito difícil. Eu estou até pensando em pôr no jornal Estadão de domingo. Procura-se grandes secretários de eventos sociais para a grande loja. E tem é necessário ser maçom da grande loja. Aí passamos para a segunda parte. Desenvolver projeto para a construção da Casa do Maçom da Glécia, Peporário de Irmão, Cunhado Sobrinho e tratamento médico em São Paulo. Isso aqui porque, como eu sou do interior, cada irmão que vai para o Barretos, 100 vem para São Paulo. Eu moro, alguns não sabem, eu fico 2, 3 dias por semana no Hotel Lex. Aliás, eu não aluguei um AP para mim, não. Eu fico no hotel que é mais seguro. O turismo médico, o que eu encontro de irmãos, você veio aqui, não sei o que, vim tratamento médico. Nós temos que ter essa casa de apoio nos moldes lá. Essa casa de apoio, a área já está... Vocês viram uma foto minha com o Coronel Salles há uns dias atrás no Instagram? Nós já entramos com o pedido, desde o Marcão está junto, desde o ano passado com o Coronel Camilo, que também era irmão na prefeitura solicitando essa área. O Salles, o coronel, que é o atual, que é da Glécia também, está dando andamento e tudo caminha para o lado certo. A farmácia popular, acabar com esse negócio de ficar pedindo doação e profissionalizar a farmácia. O nosso irmão Nelson Seixas que está nos ajudando nisso. Por quê? Se nós tivermos uma farmácia popular, nós vamos ter os remédios de doação, os remédios que o governo doa e mais uma gama de remédios que nós não temos à disposição, tipo seringa. Remédios de baixo custo, então a ampliação do nosso atendimento é muito grande. A hospitalaria, a Comissão de Beneficência não fez, então nós já temos um projeto pronto para a questão dos recursos tributários. Isso aqui é só um exemplo. Na região de Santa Bárbara do Oeste, as instituições lá conseguem 10 milhões de reais por ano só de doação. O PIB daqui de Taboão deve ser muito maior do que Santa Bárbara, em questões tributárias, números de empresas, tudo. Nós temos também como adequar. Campanhas de arrecadação de recursos, organizações filantrópicas, ajudar as instituições que quiserem, temos meios para isso, não foi feito, precisa ser feito. Regionalizar os eventos nas questões de sangue. Eu trouxe um médico hematologista que Araraquara tem um projeto desse, minha cidade. Isso precisa cada região ter o seu. Não é para centralizar em alguém para ficar recebendo Pix de ajuda, é para se fazer no local, descentralizar. Fortalecer o Fundo de Solidariedade, porque a maior saída de dinheiro, o uso do dinheiro nas doações, é feito através do Fundo de Solidariedade. Esse Fundo de Solidariedade, quem faz a análise é a Comissão de Beneficência, composta por 7 irmãos. Os 7 que anteriores que saíram, colocamos 7, no quais 3 médicos, 2 empresários, e todos capacitados. Hoje temos protocolo de funcionamento e análise de documentação
para quem necessita. São dezenas de irmãos que recebem ajuda financeira mensalmente. Vocês viram que foi R$225 mil em 2 anos, contra 80 mil em média no mandato inteiro. Aqui o que nós vamos fazer? Todo mundo reclama 2% do fundo de administração do pecúlio. Desses dois, nós vamos tirar para ir para o Fundo de Solidariedade. Mas como é que faz isso? Da maneira que tinha que ser sempre. Não é o grão-mestre que baixa decreto. Tem que fazer um projeto, ir na Assembleia divulgar, ir na Assembleia Legislativa e votar. Tudo que eu estou falando aqui não é o grão-mestre, é a Assembleia Legislativa. Vocês precisam entender que a Assembleia mais importante, leiam no Regulamento Geral, a Assembleia Legislativa, ela é tão importante que na sequência ela vem antes da deliberativa. A nossa Assembleia Deliberativa, desculpa falar assim, não tem graça. Nós vamos lá para falecidos, os eméritos, provectos, cartas constitutivas e acabou. Tanto que, como disse, as outras potências, o mais importante é a legislativa. Beneficência maçônica, isso aqui nós precisamos reestudar. Vou só citar 2 casos. Isso são casos reais. A loja tem 12 irmãos, necessita de irmão. Aí ela indica um profano. Processo vai para a GLESP. Idade do profano, 83 anos de idade, para entrar na maçonaria. Teve dezenas de casos desses, de 78, 83. É o problema dos 12 irmãos que vai ser dividido em 24 mil. Segundo processo que existiu, não só um também. O irmão era aprendiz, saiu da maçonaria, pediu certificado de grau, como aprendiz é certificado de grau, e saiu da maçonaria. Aí, de repente, ele resolve continuar, exatamente, porque veio escrito isso no papel, continuar com os ensinamentos maçônicos. Normal, não é? Você sai como aprendiz, depois de alguns anos você quer voltar. Acontece que ele pediu o certificado de grau em 1973. Agora ele resolveu voltar para a maçonaria, como aprendiz. Isso precisa ser regulado, gente. Quem acabou com isso foi Salim Zugaib em 1992. Tinha a idade de corte. E outra coisa interessante também é o seguinte, quem tem mais de 23 anos e 6 meses de maçonaria, pega HP 12C, põe lá R$80, 23 vezes 12, que é o número de meses, é no N, o I você põe 1% e põe o PV, que é o valor futuro. Eu sei que eu venho da área financeira também. Sabe quanto vai dar? Mais de R$100 mil. Quer dizer, quem tem mais de 23 anos na maçonaria, nem o pecúlio mais compensa, porque se tivesse investido o valor que a gente paga, já ia dar mais retorno. Então isso aí tem que ser revisto. Quem que vai rever? Legislativa. Vocês estão vendo como é importante? Nunca aconteceu isso por quê? Porque não existia a boa vontade do executivo em fazer a legislativa fazer. Então o que a gente quer dar é dinamismo, fazer vocês participarem mais e terem ideia e apresentarem ideias. E por fim, está acabando, é o último. 3.1, continuar a gerir, isso aqui é o principal que eu disse. Segundo, continuar a digitalização e automação dos processos. Vocês vão ver que o futuro da grande loja está nesse item 3.2. Dentro de 1 ano, tudo que for feito na GLESP será digitalmente. Tudo. Eu vou abrir um parênteses aqui sobre digital. Sabe a eleição nossa que a gente estava aqui contando a história dela? A proposta nossa foi o seguinte, imagina, vamos fazer uma analogia, para vocês verem a necessidade do legislativo e da modernização. A proposta que a GLESP fez em 2024 foi o seguinte, uma analogia, você pega um boleto, você tem uma conta para pagar de um fornecedor. Você pega esse boleto, pega o seu celular, vai até a agência bancária. Chega na agência bancária, você pega o seu celular, acessa a conta do banco, pega o boleto, lê o QR Code, paga a conta e vai embora para casa. Vocês notaram que a nossa eleição foi assim? Ninguém precisava ter ido na loja. Era só ter votado de casa. Só que a mudança foi tão radical, que isso até nós comentamos, a necessidade na loja, tem toda a ritualística que precisava ser respeitada. Então, tudo isso precisa ser estudado e mudado. Quem vai estudar? Poder Legislativo. Continuar investindo na conservação e atualização. Marcão vai continuar mais 3 anos, inclusive porque ninguém quer o cargo dele, que é o que mais trabalha, e o salário... Continuar utilizando os recursos de TI para fortalecer a administração. O principal disso é fortalecer isso,
fortalecer a administração e apoiar as lojas, continuar resolvendo as pendências junto à administração pública e continua o Marcão brigando com a prefeitura, adquirir imóvel para o funcionamento das hortas colaterais. Nós temos um imóvel que nós já fomos ver, é um excelente negócio financeiro. As colaterais têm que crescer, precisam de um prédio próprio. Já vou falar outro porquê desse prédio. Continuar os estudos para construir a nova sede da Glesp. Opa, agora o Haddad vai construir. Então, o Haddad teve por indicação do nosso irmão Zé Renato, aquele mesmo que eu falei lá atrás, ele deu uma ideia em utilizar. Vocês lembram onde é o Museu Catavento, lá, Prefeitura de São Paulo, ali perto do Parque Dom Pedro? Na frente tem o gasômetro. Aquele prédio gigantesco que chama-se Casa das Retortas. A USP já fez um museu, está só o esqueleto do museu lá. Que lá é do estado, do município, eles não se entenderam ainda. Eles precisam passar aquilo para a administração privada, para administrar o imóvel. O museu está pronto, o prédio está pronto. Por que é necessário? Porque nós temos 800 lojas, quase 24 mil irmãos e o nosso Templo Nobre cabe 200 pessoas. A grande loja do Paraná tem templo para 850. A de Santa Catarina, 650. A loja de Jales, depois de Rio Preto, é o dobro do nosso Templo Nobre. Essa loja é do tamanho do nosso Templo Nobre. E o projeto é tão grande, salão, por exemplo, se eu quiser fazer uma recepção na Glesp, nós vamos tudo se afunhar lá no Pedra Bruta. Ou então tem o último andar do 129, lá que cabe 40, 50 pessoas. Aquele lugar é gigantesco, cabe uma loja de 1000 pessoas, cabe salão para 1000 e tantas pessoas. A contrapartida seria o museu, que pode ter a ala da maçonaria. A estação Dom Pedro está a 100 metros dali. Ia reurbanizar toda aquela área com a ajuda. Então, o que o Haddad quer? Quer o terreno de graça e o dinheiro do poder público para construir para nós. A gente vai gerir. Vocês podem não acreditar, mas esse projeto também está em andamento. É concessão de 100 anos. Só que ali é tão grande. Aqui mais embaixo eu vou falar do estreitamento. Vocês sabem que hoje nós, o Grande Oriente do Brasil e o Grande Oriente Paulista, eles vão lá na Glesp para almoçar comigo. A cada 2, 3 meses a gente tricota problemas da maçonaria paulista. E eu apresentei a ideia para eles, a própria ideia da Casa do Retiro e a própria ideia disso, a ideia é que seja das 3 potências. Porque eu não posso ter um templo para 1000 pessoas para funcionar 4 vezes por ano. Teria que ter mais utilização. Então, nada contra eles participarem, até questão de gestão e tudo mais. Criar fundo de apoio para a construção dos templos em loja. Olha, quer que eu leia de novo? Essa aqui nós vamos nos divertir. Criar fundo de apoio para a construção de templos e lojas. Quem aqui é de alguma loja que não tem templo próprio? Quem que é o venerável da loja que não tem templo próprio? Você? Então vamos lá. Você quer construir um templo? Não? Pô, um inteligente. Fala que quer. Bom, você quer. A ideia é a seguinte, dá para ter fundo? Dá. Eu venho do mercado financeiro. Para uma instituição como a grande loja, que é uma instituição, não é um CNPJ de comércio, mas é como se fosse uma fundação, nós, para fazermos isso, esquecendo a parte jurídica, nós precisaríamos de uma dotação de verba. Se nós temos 50 milhões em caixa, quanto vocês acham que seria uma dotação de verba para fazer isso sobre os 50? 1? Tudo bem, 1 daria 2%. É isso, né? 50, 10, 2%. Tudo bem, pelo menos você foi condizente, teve gente que já falou 10. Mais 1 milhão, então tá, nós teríamos uma dotação de verba de 1 milhão. Quem vai fazer isso? A Assembleia. Aí eu vou chegar para o venerável, cadê ele? Eu vou chegar para o venerável e vou falar, ó, filhão, primeiro, quantos irmãos tem na sua loja? 23. Quanto você vai precisar para construir o templo? 1 milhão. 1 milhão? Se a dotação de verba é 1 milhão, eu vou te entregar 1 milhão. As outras 799 lojas, acabou a dotação. Primeiro problema, vocês entenderam? Porque nós não vamos pôr, nós temos uma responsabilidade fiscal sobre o fundo nosso. Por isso a necessidade, primeiro, é a dotação. Segundo é o quanto. É 1 milhão? Constrói, tudo bem, mas a dotação é 1, eu não posso dar tudo para 1. Teria que ser algo mais condizente.
Terceira coisa, você é o venerável. Você é o primeiro devedor solidário. Você tem bens no seu nome? O segundo é o tesoureiro. O segundo é o tesoureiro, correto? É o tesoureiro venerável. Porque juridicamente é o tesoureiro e o venerável. Quando você vai ser sócio de um clube, ninguém quer ser sócio de clube falido, porque ele é devedor. É o solidário. Terceiro, você tem que se precaver uma coisa. Quantos irmãos tem na loja? 21 vão embora. Tá vendo porque eu me divirto com essa ideia? Ficou só o venerável e a dívida na mão. Então, teoricamente, os 23 têm que assinar como fiéis ou devedores solidários. Um é devedor solidário, o outro é fiel devedor. Você entendeu? Você vai na sequência. Mas tudo isso é necessário. Por exemplo, uma loja de 7, você não pode dar 1 milhão, só tem 7. Uma loja de 80 é mais fácil a amortização. Outra coisa, o tempo de amortização. Quanto tempo você vai construir o templo? Em 2 anos? Esse valor designado a você vai ficar 2 anos retido na sua mão, até haver verba disponível para o outro usar. É possível? É possível. Nas apresentações já deram outra ideia. Primeiro, consórcio. Vários irmãos, várias lojas, mas nós temos 800 lojas. Você entendeu? Se cada loja em 20 der R$1.000, é sorteio de R$1.000 todo mês. A Glesp também pode ter a dotação de verba para fazer adiantamento de consórcio, como é feito. Outra ideia que surgiu também é não usar o fundo e a Glesp captar no mercado esse dinheiro, só que aí o juro seria mais caro, mas a Glesp consegue juro mais barato junto aos bancos por causa do capital que tem investido. Então tudo isso são ideias que podem acontecer, porque todas as regionais sempre tem alguém. Mas tem que lembrar, e último, vai vir uma cláusula contratual, a última cláusula. Em caso de inadimplência, não pode chegar na Glesp e falar, mas cadê a Irmandade? Reforma também. Aí ele não paga, fala, mas cadê a Irmandade? Nós não somos todos irmãos? Não é assim? Revisar o regulamento geral, isso aqui é necessário extremamente, porque tem muito problema de interpretação, muito. Estreitando o relacionamento entre as potências, isso aqui, a importância da Glesp cresceu muito. Desculpe-me falar, por quê? Por causa da atual administração. Hoje a Glesp é uma das potências mais sérias. Hoje a Glesp saiu de 2022 a potência sem informática e mais atrasada administrativamente, em 2 anos e pouco, ela é a potência mais adiantada do Brasil em termos de TI, e desculpa falar, não, porque sou eu, mas a mais bem administrada em termos de gestão, auditoria interna, capacitação dos funcionários e tudo mais. E continuar aproximando a Glesp da vida política dos municípios e estados. Por quê? Porque eu passei 2 anos e meio visitando lojas falando, nós temos que participar da vida política dos municípios. Quer seja nos conselhos de infância e juventude, conselho de idoso, se for candidato a vereador, melhor, se for prefeito, melhor. Mas nós temos que participar da vida política. Durante os anos eu falo, não adianta ter Gonçalves Ledo e José Bonifácio como herói da maçonaria, porque eles são heróis porque eles fizeram política. Aí o Deodoro também era maçom, e assim vai. Então isso aqui é necessário, porque não adianta a gente falar que nós somos todo orgulhosos, nós somos construtores sociais. Bonito. A parte de beneficência nós estamos perfeitos, mas nós precisamos do poder público. Por isso que eu me aproximo do Ricardo Nunes, por isso que eu me aproximo de qualquer partido, do PT, tudo que for para situação nossa e resolver problema da sociedade. Não existe política, não existe a política partidária, existe participação. E a maior tarefa que nós tínhamos em 2022, considere-se ela feita. Não era informatização, não era administração, não era nada disso. A maior ideia nossa era, deixar a Glesp literalmente como a potência mais importante, sendo que ela é uma das maiores do mundo,
E 2, nós, maçons da grande loja, voltarmos a ter 2 orgulhos. Primeiro de ser maçom e depois de ser da Glesp. Porque hoje nós funcionamos, hoje nós temos responsabilidade e temos ética. Muito obrigado, era só.